Boa noite, irmãos. Hoje seria nosso estudo bíblico. Nós não podemos nos reunir para estudar a Bíblia e eu queria deixar então essa breve mensagem, essa breve orientação bíblica para que os irmãos possam depois estudar a Bíblia em casa e tentar acompanhar na Bíblia o que Deus tem para falar conosco por meio de sua palavra. Após o vídeo eu vou colocar alguns textos sugerindo para os irmãos lerem a Bíblia e perceberem na Escritura o que nós estamos falando aqui. Nós temos estudado sobre santificação e é um tema assim que muito se fala, mas pouco se conhece. E por isso nós precisamos bastante dessa base bíblica para entendermos, esse conhecimento bíblico para entendermos o que é santificação. A primeira coisa que nós vimos ao longo dos nossos estudos é que somente os eleitos é que eles serão santificados. Ou seja, aqueles que são chamados pelo Senhor por meio da pregação do Evangelho em Cristo Jesus, estes é que serão santificados. Por que é importante a gente entender e saber isso? Porque tem pessoas que vêm à igreja e falam assim, mas fulano continua vivendo a vida da mesma forma. Não é pelo fato de estar na igreja que essa pessoa será salva. É se essa pessoa estiver em Cristo Jesus. E se ela estiver em Cristo Jesus, ela foi chamada para ser santa, assim como santo é o nosso Pai que está no céu, que está nos céus. Em segundo lugar, nós vimos que a santificação, ela começa na regeneração, onde Deus implanta uma nova vida em nós, mas isso será um processo em toda a vida. Ninguém se torna santo de um dia para o outro. Nós somos declarados justos por meio da justificação e legalmente somos santos perante Deus. Ele nos recebe como santos, mas a gente habita neste corpo, um corpo que foi corrompido pelo pecado e o pecado reside ainda em nós. Eu não sei se você reparou, muitas pessoas postando esses dias aí, ou repostando um post que fala que se nós nos cuidássemos tanto em relação ao pecado como estamos nos cuidando em relação ao coronavírus, ficando em casa, lavando as mãos, o pecado ele seria extinguido. Isso é mentira. A gente sabe que a pessoa pode ficar em casa, a pessoa pode se esforçar e ela vai cometer pecados. Por quê? Porque o pecado reside em nós. O apóstolo Paulo mesmo fala lá em Romanos, capítulo 7, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque eu desejo o bem, eu sei o que eu devo fazer, a lei do Senhor está impressa em minha mente, eu desejo isso, mas quando eu olho, eu fiz aquilo que eu não deveria fazer, eu cometi um pecado. Então a santificação, ela é um processo, como diz Paulo lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la, é Deus quem vai nos santificar. Mas alguém pergunta, pastor, a santificação não é um processo sinergístico? Sim, é um processo onde não apenas Deus trabalha, sendo mono, mas é um processo sinergístico, duas forças trabalhando. E como nós participamos disso? Eu quero deixar aqui um versículo, quer dizer, um texto, que está em 1 Coríntios capítulo 6. O contexto desse versículo que nós vamos ler é Paulo chamando a atenção da igreja de Corinto, porque eles estavam com irmãos ali dentro que haviam se desentendido de tal forma em questão financeira, de dívida, e havia então um litígio. Um irmão estava levando o outro irmão na justiça. E aí Paulo, ele fala, olha, vocês deveriam, ter sabedoria para lidar com essas questões internamente, ao invés de levar para fora e tentar trazer justiça por meio de alguém que não teme ao Senhor. Então ele diz, o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis o dano, porque não sofreis a injustiça. Então, 1 Coríntios capítulo 6, ele diz o seguinte no versículo 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus?
Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí vem a chave da questão. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, quem justifica e quem santifica é o Espírito, e o Espírito faz isso por meio da palavra, dessa busca constante pela verdade. Nós vamos lembrar das palavras de Cristo lá em João capítulo 17, versículo 17, quando ele ora pelos seus, dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, aquele que foi chamado para ser santo, aquele que foi justificado, aquele que foi recebido como santo perante o Senhor, mesmo não sendo agora nesse processo de vida, nesse tempo que nós temos, como um todo, ele gradativamente, à medida que ele conhece ao Senhor, ele será o quê? Aperfeiçoado. Então, quando nós olhamos na Escritura, o entendimento que nós temos, principalmente por meio do Novo Testamento, é que a santificação ela é uma obra da graça. Para quê? Para aperfeiçoar os santos, para que eles se tornem parecidos com o Senhor, para que eles possam ser maduros como Cristo, e não para a purificação salvadora, no sentido de dar à pessoa uma condição em que ela será ou não salva. A nossa salvação ela depende de Cristo. É o sacrifício que ele fez na cruz. Quem, de fato, recebeu o sangue de Cristo, ele é nova criatura. Então, ele vai gradativamente atingir esse processo ao longo da vida, onde ele vai buscar, por meio da palavra, como diz aqui, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. Como que a igreja de Corinto estava se lavando? Por meio da palavra, por meio do conhecimento, por meio do estudo, por meio daquilo que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, que é ser transformado pela renovação da nossa mente para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus para nós. Então esse é o processo. Nós vamos lembrar aí do caso de Jesus lavando os pés dos discípulos. E aí Pedro fala assim, não, o Senhor não vai lavar os meus pés, porque esse é um ato de muita humilhação. E aí Jesus fala, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Então Pedro prontamente fala assim, então o Senhor vai me lavar inteiro. E o que Jesus diz para ele? Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho anunciado a vocês. Então é essa palavra que nos purifica, é essa palavra que nos transforma, é essa palavra de Deus que nos santifica. Como um cristão que frequenta a igreja há 10, 20 anos, mas não lê a Bíblia, não procura conhecer a vontade de Deus, não procura conhecer a revelação do Filho de Deus, que é Cristo Jesus por meio da palavra, como essa pessoa ela se santificará? Como ela será diferente? Como ela irá amadurecer? Como ela irá atingir um padrão perfeito e varonil, de homem maduro ou de mulher madura no Senhor? Não há outro meio. Não haverá uma luz que descerá sobre nós e nos fará sermos santos de uma hora para outra. É um processo que começou na regeneração, no ato em que Deus nos declara justos em Cristo Jesus, por meio dos méritos de Cristo Jesus, mas a santificação é esse lavar diário, constante, essa transformação de vida constante. O último texto que eu quero deixar para os irmãos está em Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículos 6 e 14. Olha assim, diz o versículo 6, Romanos 6, 6 e 14. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. A versículo 14 agora.
Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, em Cristo, nós recebemos agora uma lei da vida que foi implantada em nós pelo Espírito, que tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne. O que isso quer dizer? Antes de Cristo, o ser humano ele não tem poder em si para mudar, ele não tem poder em si para ser diferente daquilo que o pecado implantou nele. Então, um assassino não vai deixar de ser assassino, um mentiroso não vai deixar de ser mentiroso, um adúltero não vai deixar de ser um adúltero. Agora, quando essa pessoa, pela fé, recebe Cristo Jesus e a salvação que ele promete, o que acontece? Essa pessoa agora tem condições, poder, por meio do Espírito, de ser uma nova criatura, de deixar as coisas antigas para trás e ter agora um novo homem dentro de si, por meio do Espírito Santo, que aplica a vida de Cristo em nós. Por isso que Paulo vai dizer o seguinte: se nós andarmos no Espírito, ou pelo Espírito, se deixarmos o Espírito traçar o caminho, revelando a nós a vontade de Deus por meio da palavra, o que vai acontecer? Nós não iremos satisfazer a vontade da carne. Então, meu irmão, uma boa noite para você, que você possa se lembrar sempre, não há como você crescer espiritualmente, você crescer em santidade, você mudar o seu jeito de ser com suas próprias forças. Não é lavando mão, não é se isolando das pessoas, não é deixando de conviver com algumas pessoas. Jesus, ele não nos tirou do mundo, mas ele rogou ao Pai para que nos livrasse do mundo. Então, neste mundo onde nós estamos, a forma de sermos santos é cada dia mais aproveitando o tempo que temos nesses dias maus, remindo este tempo para conhecermos qual é a vontade de Deus para nós por meio da palavra. É por isso que a palavra diz, Jesus Cristo diz, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você tem lido a Bíblia? Você tem estudado a palavra do Senhor? Que Deus te abençoe, que você possa cada dia buscar essa santidade por meio da lavagem, ou do lavar diário que essa palavra traz a cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.